Olá, aluno do CCIM. Tudo bem com você aí? Onde você se encontra para assistir essa aula? Eu estou hoje no Laboratório de Ciências aqui do Ensino Fundamental e estou gravando essa aula para você, para que você possa ter contato com o nosso conteúdo, né? Estou acompanhado, tem um amigo aqui, ele é bem magrinho, não fala muito não, pode ficar tranquilo, ele vai ficar aqui conosco durante esse período da aula, mas ele não vai atrapalhar em nada não. Então, no dia de hoje eu quero dar sequência, eu venho falando com vocês a respeito da importância das nossas palavras, o quanto as nossas palavras têm impacto na vida das pessoas que estão ao nosso redor e especialmente nas nossas vidas. O quanto as palavras que nós declaramos, que nós falamos, elas têm como atingir a vida das pessoas. E nessa continuidade, eu quero entrar num assunto que provavelmente você já ouviu falar bastante, que é o relacionamento dentro do ambiente escolar. Mas antes de nós entrarmos no assunto, eu trazer textos ou informações e tudo mais, eu gostaria que você desse uma olhada numa imagem que eu quero projetar aqui para você. E essa imagem, ela é muito significativa para mim, ela tem um impacto bastante grande. Dá uma olhadinha nessa imagem, perceba que existe um grupo, claro, é uma imagem estilizada, é um desenho, não é uma foto, não é é uma coisa para que você só perceba o que está acontecendo. Então, veja que existe um grupo de pessoas que estão aqui em pé, ao redor de outra pessoa, que está com as mãos no rosto, está numa posição, vamos dizer assim, diferente. E eu gostaria muito que você pausasse um pouco o vídeo aí e respondesse o que a pessoa que está aqui no centro, aqui no meio, aqui, essa pessoa aqui no meio, né, na pintura que está retratada em branco, o que ela está sentindo? Na sua opinião, qual é o sentimento que passa pelo coração desta pessoa? Então, dá um pause aí, para um minutinho, anota talvez aí no seu caderno, numa folha. Muito bom, espero que você tenha feito a anotação. Vou seguir aqui. Dá uma olhada agora na segunda pergunta. Na mesma situação, na mesma cena, mesmo momento, por que você acha que esses sentimentos surgiram, aconteceram? Você listou ali alguns sentimentos, não sei quais foram exatamente, mas por que você acha que surgiram esses sentimentos? O que você acha que aconteceu, que levaram essa pessoa a ter esses sentimentos? Provavelmente você colocou sentimentos negativos, como medo, como pressão psicológica, como vergonha, como culpa, como ser uma atitude de agressão das pessoas que estão em pé. Agora, por que será que essas coisas surgiram? E dê um pause aí novamente, pense um pouco sobre isso, reflita, anote aí na sequência o porquê que surgiram esses sentimentos. Muito bem, espero que você tenha feito as anotações. Agora eu vou aqui para uma terceira pergunta, mas essa eu mesmo vou responder. Hoje eu quero falar com você de um assunto que eu chamo de maltrato entre pares. O que é um maltrato entre pares? Maltrato entre pares é quando você tem pessoas que ocupam a mesma posição, a mesma condição, né? Como alunos, colegas de trabalho, irmãos, pessoas que têm a mesma situação, a mesma origem, estão no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E entre si, eles causam um maltrato uns para com os outros. Então, popularmente, ou de uma forma mais conhecida, você já ouviu isso com a palavra bullying. O bullying ele é uma palavra que vem do inglês, do bully, e representa um valentão, uma pessoa que é agressivo, que ele quer se impor pela força ou pela agressão verbal. Então, eu mudo um pouco aí, saio do conteúdo do inglês e vou para o português e coloco aí como esse maltrato entre pares. Isso é uma coisa muito comum, muito comum, infelizmente.
E nas últimas aulas eu tratei bastante desse tema aqui sobre a palavra, e eu falei que um semeador semeia a palavra. Na verdade, eu falei não, né? Eu citei uma fala de Jesus que está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 14. Jesus ele fala assim: o semeador semeia a palavra. Ao semear a palavra, Jesus, ao explicar a parábola, ele diz isso: tudo aquilo que nós falamos acaba se tornando uma semente nas nossas vidas ou na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E o valentão, aquele originário do bullying ali, aquele que agride, ele semeia palavras negativas, ruins, más na vida das pessoas. Veja só, antes de ler o texto, veja a imagem que está aqui se montando, se configurando. Ela representa uma agressão no ambiente da escola, né, no ambiente escolar, no corredor do colégio, alunos do ensino médio aqui, e é nítido que tem um agressor, mas existe um grupo aqui, 4 pessoas ou mais pessoas, incentivando a situação. E aí, diante disso, eu leio o que Salomão escreveu em Provérbios, quando ele diz assim: sem lenha o fogo se apaga, sem mexericos e fofocas a briga se acaba. Então, eu gostaria que você olhasse para o lado esquerdo da tela, onde tem esse grupo de pessoas aqui incentivando a situação. Esse grupo, na verdade, eles são os mexeriqueiros, os fofoqueiros, aqueles que incentivam a discussão e a briga. Tome muito cuidado para você não se juntar com esse grupo. Não faça parte deles, nunca, em hipótese alguma. Não incentive a violência de uma pessoa para com a outra. E aí Salomão, muito sabiamente, no verso 21 do capítulo 26 de Provérbios, ele fala assim: como o carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para estimular uma briga. É engraçado ler esse texto, porque Salomão ele viveu há mais ou menos 950 anos antes de Cristo. E quase 1000 anos antes de Cristo, Salomão já sabia o que era um briguento, o que era um valentão, o que era o bullying, ele já sabia. Então essa informação está na Bíblia há quase 3000 anos. E nós nem nos atentamos para isso, quanto a Bíblia é atualizada. E aí, então, nesse sentido, tome muito cuidado. Tanto para não agredir, quanto para não fazer parte da turma que incentiva a agressão. Principalmente porque eles usam palavras, e as palavras são sementes. Quando você agride através das palavras, você está semeando algo muito, muito ruim, muito mal, muito negativo na vida das pessoas. Dando sequência aqui, olhando aqui algumas outras características, eu pergunto para você que tipo de semente você tem lançado na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você lança sementes boas ou sementes ruins? Você lança sementes positivas, sementes que vão ajudar ou sementes que vão destruir? E aí eu quero trazer um conselho para você. Brincadeira é quando todos os participantes se sentem bem. Agressão é quando uma parte dos participantes se sente mal. Apenas uma parte se sente mal. E Jesus ele fala no Evangelho de Mateus: façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que quer dizer a palavra de Deus. Então, quando você pega todos os textos bíblicos, quando você pega a palavra de Deus, o resumo dela é: se comporte com os outros do mesmo jeito que você gostaria que eles se comportassem com você. E eu tenho uma certeza absoluta na minha vida de que você não deseja que as pessoas sejam agressivas com você, que as pessoas fiquem xingando você, que as pessoas fiquem humilhando você. Então, tome muito cuidado, porque muitas vezes nós fazemos aos outros aquilo que eles não querem, que nós não queremos que eles façam a nós. Mas isso não é bíblico, isso não é correto. Isso vai trazer frutos ruins, porque essa é uma semente ruim. Seguindo aqui, eu quero colocar alguns momentos aqui, como você pode lidar com a agressão, como você pode lidar com essa situação, né? E eu tenho 4 itens aqui que eu quero trazer. Primeiro, tente manter a calma, não reaja agressivamente. Nessa circunstância aqui,
Se o menino que está sendo humilhado quisesse brigar, reagir, empurrar, certamente a agressão só iria aumentar. Então tente manter a calma. Não adianta você ficar desesperado, não adianta você ter uma atitude agressiva. Deixe a pessoa pôr para fora essa raiva que ela sente no primeiro momento e se afaste. Não se envolva, não se envolva. Se afaste. Não entre na briga, não entre na confusão. Saia do círculo do problema, porque isso não vai, você se envolver, você querer reagir, você querer brigar, não vai te ajudar. Por outro lado, tenha um posicionamento frente ao agressor. Você precisa deixar claro que o que está sendo feito, seja um gesto, seja uma palavra, isso não agrada a você, isso não te deixa feliz. Tenha esse posicionamento de que o que ele está fazendo é errado, mas não use a agressão para refletir, para rebater ao agressor. O terceiro ponto, ele é muito importante, eu quero continuar aqui depois nos próximos slides falando um pouco dele, mas numa forma resumida, não se sinta culpado. Muitas pessoas se sentem culpadas pelo fato de serem agredidos verbalmente ou fisicamente. Acham que não deveriam ser daquele jeito, às vezes ficam projetando de ser de uma forma diferente. Eu quero dar aqui como se fosse um testemunho, um relato, que é bastante simples, bastante, talvez até infantil, mas acontecia isso comigo. Eu uso óculos, você está vendo aí, né? Meus óculos não são finos, eles são grossos. O grau, infelizmente, que eu uso, ele é bem elevado. Mas, independente disso, eu comecei a usar óculos muito cedo, 4 anos, talvez 3, 4 anos de idade. E quando eu comecei a ir à escola, evidentemente que usar o óculos era uma necessidade para mim. E rapidamente os meus amigos, meus colegas da escola encontraram apelidos não muito carinhosos, retratando a situação que eu vivia, né? O uso do óculos. E esses apelidos, com o tempo, evidentemente, eu fui me sentindo inferiorizado em relação à forma como eles me tratavam. E me sentia culpado, porque eu achava que somente eu usava óculos por um tempo na minha sala. E aquilo me deixava chateado. Eu pensava comigo mesmo, por que só eu tenho que usar? E que droga, que o meu corpo é assim, por que tem que ser assim? E eu colocava uma culpa muito grande em mim mesmo. Ao ponto de que, quando eu era mais jovem, ali 7 anos, 8 anos, os meus familiares me levavam para a escola, geralmente eram os meus irmãos mais velhos, ou a minha mãe, mas eu ia com eles, eu ia a pé normalmente para a escola não era longe de casa, eu ia a pé, e ao chegar na escola, ao passar o portão, ao ver que eles iam embora, a primeira coisa que eu fazia era tirar, colocar o óculos dentro da mochila e seguir o dia de aula sem usar os óculos. Muitos prejuízos eu tive por conta disso, porque muitas vezes olhando o quadro eu não enxergava direito, eu copiava as coisas errado, depois não sabia como resolver os problemas. Errava muitas vezes ao responder um trabalho, uma prova, porque estava sem os óculos. E eu preferia ser taxado de um mau aluno do que ser agredido verbalmente pelos meus colegas. Então, eu me sentia muito culpado por conta disso. Isso não é bom, porque com o tempo eu comecei a rejeitar o óculos e a rejeição do óculos trazia um prejuízo exclusivamente para uma única pessoa, para mim mesmo. Então, levei muito tempo para conseguir aceitar isso e me conformar com essa situação. Eu quero falar um pouco mais à frente de como você vai lidar com essa questão da culpa. Um outro ponto aqui, que é o quarto ponto de como lidar com a agressão, é procure ajuda. E eu grifei isso como sendo importante. Nunca, em hipótese alguma, tente resolver sozinho. Porque a tentativa da solução sozinho pode te levar a tomar medidas extremas e muito negativas. E geralmente, a medida mais adotada para a solução sozinho é o isolamento. E, infelizmente, o isolamento ele só piora a situação. Porque ele vai conduzir o agredido
a um ambiente de depressão, a um ambiente de reclusão e de ansiedade. E pode chegar ao ponto da pessoa agredida pensar em retirar a própria vida. Então, nunca tente resolver sozinho. Procure ajuda. Se o bullying ou a agressão entre os pares acontece no ambiente escolar, fale com o professor, com a orientação, com a coordenação. Se acontece no ambiente familiar, fale com as pessoas, com seus pais, com seus familiares que podem te ajudar. No mínimo, fale com um amigo, alguém que você confia, para que essa pessoa possa te dar suporte e ajuda. Então, não tente resolver sozinho. Não tente resolver de uma maneira isolada. Isso é muito importante. Não tente resolver as coisas sozinho. Agora, deixa eu voltar aqui nos aspectos da culpa. Algumas aulas atrás eu falei sobre a importância das 3 peneiras. É uma brincadeira até mesmo, eu coloco peneiras de cozinha aqui, bem simples. Mas tudo aquilo que é dito por você e tudo aquilo que é dito para você, ou seja, tudo que você ouve dos outros, deve passar nas 3 peneiras. E quais são as 3 peneiras? Primeiro é a verdade, depois a bondade e, por último, a utilidade. Então, aquilo que as pessoas falam a seu respeito é verdade? Aquilo que as pessoas falam a seu respeito é bom? Aquilo que as pessoas falam a seu respeito tem uma utilidade? Você pode usar isso para algum proveito? Se a resposta for não a uma dessas perguntas, jogue fora a informação. Não acumule isso, porque isso pode virar um sentimento de culpa no seu coração. Não aceite. Quando eu entendi que as agressões que eu recebia por conta de usar óculos eram piadas, eram coisas irrelevantes, eu passei a ver que o prejudicado era eu por não usar, e eu comecei a usar o óculos, e o meu desempenho na escola melhorou. Eu me sentia mal por usar o óculos e me sentia mal por ter um desempenho ruim, e isso só me levava para um aspecto de um sentimento negativo. Quando eu percebi que o prejuízo era totalmente meu, é claro que eu precisei da ajuda dos meus pais, de professores, de outras pessoas, para me fazer enxergar isso. Mas quando eu percebi que o que os meus colegas falavam não era verdade, não tinha nenhuma pitadinha de bondade, e muito menos utilidade, e eu joguei fora as palavras deles. E eu assumi a importância que era eu fazer o meu tratamento, colocar os óculos para poder melhorar. Então, quando eu assumi isso, eu melhorei muito. Melhorei no desempenho, melhorei na minha autoconfiança, na minha autoestima. Então, tome muito cuidado com a forma como você recebe as palavras que as pessoas dizem para você. E eu quero finalizar aqui contando um fato que aconteceu recentemente aqui no CCIM, nessas aulas digitais, essas aulas online. Eu estava dando aula ao vivo para uma turma e a minha conexão não estava totalmente boa, não estava com uma velocidade muito adequada. E o meu áudio e o meu vídeo travaram. Então, os alunos não me escutavam. Mas eu os escutava eles falando, e eu consegui, então, mandar uma mensagem no WhatsApp da turma, daquela turma que eu estava dando aula. E no WhatsApp eu escrevi o seguinte: pessoal, eu preciso trocar a rede aqui de conexão. Eu estava aqui no colégio mesmo, porque a conexão não está boa. E ao trocar a rede, fiquem na sala, porque eu já retorno. Eu vou sair e vou retornar. Mandei isso no WhatsApp, eles deram um ok ali. E rapidamente, então, eu desconectei e eu voltei para a sala de aula, para o chat, né, para a sala do Google Meet. E ao entrar na sala, eles não perceberam, tinha muitos alunos, e os microfones de muitos estavam abertos, e eles estavam falando sobre um assunto que não tinha nada a ver com a aula. Eram jogos de internet e tudo mais. E eles estavam numa agressão aberta, um xingando o outro. Ah, se você joga isso, você é burro. Ah, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. E aí, quando um ou outro recebia uma agressão verbal dessa forma, a resposta era: ah, mas você cala a boca porque você é filho da... Ah, vai tomar no... E essas palavras todas estavam sendo ditas ali. Tinham mais de 20 alunos na sala. E eu imediatamente, claro,
mandei que eles silenciassem os microfones, chamei a atenção, e aí eu percebi que as agressões verbais, elas não acontecem só presencialmente. E nós precisamos prestar atenção, porque toda vez que você agride, você ofende. Quando a brincadeira... E aí eu me preocupei mesmo quando alguns me falam assim, não, professor, mas isso era só uma brincadeira, era uma brincadeirinha de nada. Só que, lembra que eu falei? Quando a brincadeira é brincadeira, quando todos estão de acordo. Todos estão se divertindo. Agora, quando existe um grupo que está se ofendendo, deixou de ser brincadeira e virou agressão. Então, tome muito cuidado com aquilo que você fala, como você se reporta para as pessoas. Eu quero finalizar aqui esse conteúdo, essa matéria, colocando mais uma frase do que Jesus declarou no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 34. E Jesus ele diz assim, eu dou um novo mandamento para vocês. Amem-se uns aos outros. Mas Jesus estabelece um padrão desse amor, e esse padrão é como eu os amei. Jesus fala assim, vocês precisam amar uns aos outros no mesmo padrão que eu amei. Ele finaliza a frase dizendo, vocês devem amar-se uns aos outros. Qual é o padrão de Jesus? Qual é o modelo? Qual é a forma como Jesus manifesta o amor dele? Vou grifar aqui a palavra padrão. Qual é o padrão do amor de Jesus? O amor de Jesus é um amor de entrega, é um amor que doa, é um amor que manifesta respeito, é um amor que manifesta total entrega em honrar o outro, em considerar o outro importante. Se você entender e praticar isso, não vai haver mais agressão entre você e seus colegas ou entre seus colegas e você. Vai haver respeito, vai haver capacidade de aceitação. Não é o tom da pele, o jeito de falar, a cor dos olhos, um acessório que tem que ser usado como um óculos, o tipo do cabelo. Esses itens não se tornam tão importantes. Porque o amor de Jesus vai além da aparência. Tome muito cuidado com aquilo que você tem praticado do ponto de vista de respeito com as pessoas. E lembre disso, Jesus orientou que nós devemos amar uns aos outros. Amar é respeitar, é honrar, é considerar o outro importante, independente da idade. Eu considero vocês importantes. Ah, professor, mas o senhor tem 3 vezes a nossa idade. E daí? Tem coisas que só vocês sabem que eu não sei. Esse aprendizado ele é importante, ele precisa ser levado muito a sério. E eu respeito vocês. Então, que você possa perceber essa importância, essa capacidade que você tem e, principalmente, o respeito que você precisa demonstrar pelos seus pais. Não faça bullying, não incentive o bullying. E se houver bullying com você, busque ajuda, se posicione, não se sinta culpado. Deus abençoe muito a sua vida. Eu te agradeço muito por ter prestado atenção nesse tempo, nessa aula. Espero que possa ter contribuído com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir. Um forte abraço. Deus abençoe você grandemente. Até a próxima aula. Até mais.